O Amos Oz, quando ele dava aula, de literatura, ele gostava muito de ler os trechos das obras sobre as quais ele falava, e é assim também que a gente vai fazer por aqui. Durante todos os anos em que ensinei literatura, minhas aulas foram quase sempre de leitura casada. Eu levava uma obra para a classe e lia o livro do início ao fim, com alguns saltos, e apontava com o dedo: vejam isto, vejam isto, vejam isto, como faz um guia de turismo que conduz um grupo de pessoas num passeio. E é assim que a gente inicia o nosso passeio. Esse trecho está em Do que é feita a maçã, eu coloquei a referência embaixo de cada citação. Do que é feita a maçã é um livro póstumo lançado pela Companhia das Letras. A Companhia das Letras tem aqui no Brasil todo o acervo do Amos Oz, né? E é um livro de entrevistas dele com a Shira Haddad, que era a editora dele, fui até o fim. E aí eles conversam sobre a vida, sobre literatura, nesse livro que foi lançado um ano depois da morte dele. Como eu disse, a história de vida do Amos Oz se confunde com a história dos começos das primeiras décadas do Estado de Israel. Ele é um israelense. E também os seus personagens, todos são pessoas que são baseadas em Israel. Toda a literatura dele se passa em Israel. E então é isso, né? Israel é central na vida e na obra. Mas para falar disso, a gente precisa ir para um outro lugar, que é esse não lugar, a Europa, de onde saiu a família dele. Ele é um judeu, Askenazi, e que, como tantos outros, sofreu o antissemitismo e viu piorar o antissemitismo na década de 30, na década de 40, digo isso, os antepassados dele, né? Os seus pais e avós, e foi assim que eles deixaram a Europa rumo a Israel. Esses aqui são os Klausner, o pai, a mãe, o Amos Oz aqui, essa criança adorável, do lado esquerdo. O pai dele, Yehudá Aryeh Klausner, de Vilna, que na época em que o pai dele nasceu era na Polônia, depois passou a ser parte, né, da União Soviética, durante os anos da Cortina de Ferro, e mais tarde se tornou Lituânia. Então, esse lugar ali no leste europeu que passou por tantos conflitos e até mesmo foi mudando, né, o país ao qual pertencia a cidade. E a Fânia Musman, aqui eu fiz um erro de digitação sem querer, Musman, ela era de Rivne, também fala Rivna em português, também era na Polônia, e depois passou também pela União Soviética, né, como todos aqueles países ali, ao redor da Rússia, e por fim, hoje em dia, pertence à Ucrânia. A família do Amos Oz, família de pai, é a família Klausner. E aqui está Klausner com Z e S, depende. Depois em Israel eles começaram a colocar com S, mas até então na Europa eles colocavam com Z. E esse aqui é o Davi, né, Klausner, que era o tio dele por parte de pai, que ele nunca conheceu. Então, para entender esse não lugar, a Europa, até ele chegar em Jerusalém, a família dele, é importante a gente entender por que o Davi Klausner nunca chegou lá e por que também que o Amos Oz nunca chegou a conhecer o tio. Eu peguei essa foto do Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, em Jerusalém, e lá tem, né, o acervo, eles têm registro, não tem de todos, infelizmente, até hoje eles conseguem aumentar o acervo, mas eles têm um grande banco de dados das pessoas que morreram no Holocausto, né? Os 6 milhões de judeus que morreram assassinados pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. E o Davi Klausner foi um deles. Ele era casado com Malka, teve o filho dele, Daniel, que inclusive é o nome de um dos filhos do Amos Oz, porque em homenagem ao tio paterno que ele nunca conheceu. E como muitos outros judeus dessa época na Europa, ele acreditava, a gente vai ver daqui a pouco, que ia passar, que essa onda exacerbada de antissemitismo dos anos 30 ia acabar, como outras vezes acabou também. Não era a primeira vez que eles inventavam antissemitismo, pessoal, também não vai ser a última. Não é também caso de se mudar daqui para ir para um lugar lá, né, na Palestina, como se chamava, né, Palestina, esse território que na época estava sob o mandato britânico. E aí é assim que o Amos Oz se refere ao tio dele na sua autobiografia de Amor e Trevas.
Muitos em toda a Europa, naqueles dias, ansiavam por se livrar de uma vez por todas daqueles judeus entusiastas com suas fervorosas identidades nacionais, familiarizados com muitos dos seus idiomas, que declamavam seus poetas, acreditavam em suas sublimes conquistas morais, admiravam seu balé e sua ópera, mantinham rigorosamente suas tradições, sonhavam com sua união supranacional e admiravam suas roupas, sua moda, sua etiqueta. Seu amor e sua dedicação à Europa tinham sido incondicionais e sem limites por dezenas de anos, e desde os primórdios da era do iluminismo judaico fizeram todo o humanamente possível para ser um pouquinho apreciados, para ser aceitos, para cooperar e doar em todos os campos e por todos os meios possíveis, para se integrar, romper com a gelada hostilidade em face dos seus comoventes apelos, ser benquistos, ser aceitos, ser amados. O Daniel Klausner, tio do Amos Oz, esse que ele não conheceu, ele era um desses judeus aqui, assim como o resto da sua família também. Eram pessoas, eram judeus que não eram religiosos, eram laicos, eram muito assimilados na sociedade da época e julgavam que a Europa era um lugar assim que era o complemento perfeito para o estilo de vida que eles tanto gostavam de cultivar, tanto na cultura quanto nas ciências. O próprio Daniel tinha uma cátedra na universidade da cidade dele, e ele sentia isso, assim, que ele estava muito bem assimilado e que de um jeito ou de outro eles iam conseguir romper essa hostilidade e seriam aceitos. Como a gente sabe, não foi o que aconteceu. No topo do edifício havia uma pequena cobertura com uma lavanderia abandonada, com pia e luz elétrica. Para lá se mudou o senhor Lázaros, um alfaiate vindo de Berlim. Era um homem baixinho, sempre com a cabeça balançando e os olhos piscando muito. E apesar do calor do verão, estava sempre de paletó cinzento e por baixo um colete justo, abotoado de cima a baixo. Em volta do pescoço, como um rosário, tinha sempre uma fita métrica verde. Sua mulher e suas filhas, diziam, tinham sido assassinadas por Hitler. Como o senhor Lázaro conseguira se salvar? Corriam boatos, incertezas. Eu tinha muitas dúvidas. Afinal, como será que eles sabiam? Pois o próprio senhor Lázaro jamais disse sequer uma palavra sobre o que tinha acontecido lá. Ele pendurou no corredor da entrada do nosso prédio um pequeno cartaz, metade em alemão, que eu não conseguia compreender, metade em hebraico, que minha mãe escreveu a seu pedido. Exímio alfaiate de Berlim, especialista em ternos, molde e confecção. Aceita-se todo tipo de encomendas. Reforma sob medida, última moda, preços módicos, também há crédito. Depois de 1 ou 2 dias, alguém arrancou a metade escrita em alemão, pois aqui não iríamos tolerar a língua dos assassinos. Pantera no porão. Apesar de o Holocausto ter acontecido numa época anterior ao nascimento do Amos Klausner, ele era uma criança que ouvia esses ruídos. Ele fala disso, inclusive em entrevistas. Ele ouvia palavras que não sabia o que significavam. Uma hora era Hitler, noutra hora era Auschwitz, noutra hora era Treblinka, e ele não sabia direito o que tinha acontecido. Ouvia que a mãe dele chorava no quarto, não sabia direito o que tinha acontecido. E assim como a percepção dele de criança era de que essa tragédia era um eco, era algo esfumaçado, não tinha contornos muito definidos, porque não tinha acontecido diretamente com ele, mas com pessoas que ele nem conheceu e os pais dele tentavam protegê-lo disso. Assim também o Holocausto chega à sua literatura. Ou, nesse caso aqui, na ficção, ele existe dessa forma, e também aqui que é na autoficção, né, que é Pantera no Porão, é um livro que ele lançou aqui no Brasil, foi em 99, lançado pela Companhia das Letras, e nesse livro ele reconta de uma forma ficcional a história de um menino que é baseada na vida dele mesmo, quando criança em Jerusalém, um menino que conheceu um soldado britânico naquela época, lembrando, né, então, que a Inglaterra ela era uma potência mandatária ali na Palestina, e os judeus tinham esse desejo milenar, né, já de autodeterminação, ou pelo menos já centenário, né, depois que os Estados-nações foram se formando, eles pensavam, puxa, a gente podia também ter um país, né, com o sionismo mais moderno do século XIX. Então, eles pensaram, olha,
eles queriam ter um país, e aí os amiguinhos desse menino, que é o Amos Oz, quando criança, e o personagem também, né, que era Prof, o nome do personagem, eles descobriram que ele fez amizade com uma pessoa que era quem impedia que os judeus tivessem um país, né, que era um soldado britânico, com aquela roupa, né, com aquela calça curta que eles usavam, e aí eles entenderam que ele era um traidor por ter feito amizade com alguém que representava o imperialismo ali, que impedia que eles tivessem um país. Essa história é verdade, o Amos Oz passou por isso, ele fez esse livro recontando essa história numa autoficção, mas o interessante aqui nesse ponto da nossa história, ainda falando da Europa como esse não lugar, né, como esse lugar de onde eles saíram para onde eles não podiam voltar, e razão de ele ter nascido em Israel, no lugar onde viria a ser Israel, é interessante ver como que o Holocausto chega para essa criança, que é da mesma forma como chegava também para muitos israelenses, aliás, ainda, né, para a comunidade judaica na Palestina nos anos imediatamente anteriores à criação do Estado de Israel, ou assim que Israel foi criado, logo no comecinho. Era isso aqui, né, o jeito como as pessoas falavam. Como que ficaram sabendo que a filha dele morreu? Tinham fofocas, rumores, porque também tinha isso, e é muito dito para quem estuda o Holocausto, que durante muito tempo as pessoas não comentavam claramente, não falavam disso tanto em Israel, não era tanto uma pauta ali, né, na comunidade judaica, de novo, né, anterior à criação ou depois da criação do Estado. Era um eco, e assim que o Amos Faulkner, o Amos Klausner, criança, entendia, e é assim que isso chega para nós na literatura dele. Bom, aqui temos outra, e é realmente ficção, Fima é um romance. No centrinho comercial, a 3 quadras dali, comprou pão fresco, tomate, queijos, geleia, ovo, iogurte, café, 3 lâmpadas para ter de reserva e também um bule elétrico novo. Logo se arrependeu de não ter visto se não era feito na Alemanha. Ele fazia o possível para não comprar produtos alemães. De novo, aqui nesse livro, Fima, esse livro é um romance de até engraçado, assim, esse tipo de romance que quase todos os autores têm, né? Vários, assim, a gente pode citar vários, que é de um homem de meia idade, que é um escritor, que está com um bloqueio criativo, ou que vê que a sua carreira, que poderia ter deslanchado na literatura, não deslanchou, e aí o livro é sobre essa situação. De qualquer forma, o livro não tem nada a ver com nada de Holocausto, de Alemanha, de nazismo, de nada, mas não deixa de ter aqui esse eco, né? Não deixa de escapar assim das linhas e vem para a gente. Ele fazia todo o possível para não comprar produtos alemães. E é só isso, é a menção que tem no livro. É isso aí. E aqui nós voltamos ao tio Davi, num trecho que é bem emocionante, esse sim, não ficção, é da autobiografia do Amos Oz, e explica muita coisa daquele período, de como a gente veio depois, né, saber como as pessoas se sentiam na Alemanha nazista, muitos daqueles que decidiram não emigrar, que achavam que ia passar, e também é interessante pensar que já é o homem, né, já é ele, um homem adulto, falando daquilo que ele descobriu, conversando com os outros adultos da família também. Mas tio Davi pensava de maneira diferente em relação a imigrar, né? Ele reagia com desprezo e se recusava a comentar essas ideias repulsivas, mas disseminadas, o antissemitismo clerical católico, festivo, que vicejava entre as muralhas de pedra das altas catedrais, o gélido e venenoso antissemitismo protestante, o racismo alemão, a violência homicida austríaca, o ódio polonês aos judeus, a crueldade lituana, húngara, francesa, a sede por pogroms ucraniana, romena, russa, croata, a repulsa belga, holandesa, inglesa, irlandesa e escandinava aos judeus. A ele, tudo isso se figurava como o resto sombrio de selvagens eras passadas, extintas, sombras de ontem que há tempo já deveriam ter sido erradicadas desse mundo. Um especialista em literatura comparada, as literaturas da Europa eram sua morada espiritual. Não via por que deveriam emigrar e viver lá onde seriam um imigrante do leste europeu, um lugar estranho e alheio a ele, apenas para agradar antissemitas ignorantes e assassinos com ideias nacionalistas estreitas. Assim permaneceu no posto, mantendo desfraldada a bandeira do progresso, da cultura, da arte e do espírito sem fronteiras, até nazistas chegarem em Vilna,
judeus amantes da cultura, intelectuais e cosmopolitas, não eram do seu gosto. E assim eles assassinaram Davi, Malca e meu primeiro primo Daniel, cujo apelido era Danush ou Danushka. Lendo isso, o Amos Oz é um autor muito maravilhoso e os tradutores dele também são muito maravilhosos, assim, né? Porque eu, infelizmente, não posso ler no hebraico, mas no inglês, no português, eles vão conseguindo manter esse ritmo. Então, aqui, no começo, começa com o antissemitismo católico, que é um clássico do mundo, né, que a gente vive. Então, é aquilo assim que já está todo mundo sabendo desde sempre. Do alto, é claro que, né, não se aplica necessariamente a todas as pessoas, mas a gente sabe, falando historicamente, né, do alto das muralhas, das catedrais. E aí ele passa ao antissemitismo protestante, que também é um antissemitismo clássico na Europa. E depois ele vai passando por diferentes países, tão diferentes entre si, e o resumo que você tem, e também o jeito como ele vai desencadeando, né, as palavras e o ritmo, é que você vê que eles não tinham para onde correr. A verdade é essa, né? Não tinha entre os católicos não, mas entre os protestantes também não é bem quisto. E aí nem na Alemanha, mas nem na Lituânia, então nem na Inglaterra, nem na França, não tem para onde crescer. Porém, o tio dele, como muitos outros homens das letras ou outros intelectuais, eles tinham aqui uma grande afinidade com a Europa. O Amos Oz tem um livro que é maravilhoso junto com a filha dele, que chama Fânia, que também depois foi o nome da mãe dele, da filha dele. E nesse livro ele fala que, apesar de... eu acho que inclusive tem sobre isso daqui a pouco uma tela, mas ele fala assim que como que a cultura judaica, por eles terem sido, primeiro, né, na terra ancestral original, que é onde hoje em dia fica Israel, terem recebido várias invasões ao longo dos tempos. Então, primeiro isso. Então, essa cultura, ela, de alguma forma, ela foi porosa, né? Ela se deu e se misturou com as culturas dos dominadores e produziu coisas belas, né, e muito interessantes, seja junto com os gregos, seja com o Império Romano, enfim. E depois, na diáspora, que foi por serem expulsos, né, e essa diáspora tão prolongada, que foi até Israel surgir, em vários lugares também ao redor do mundo, a cultura judaica também teve esse match, né? Teve essa compatibilidade. E também criou novas coisas, né? Na junção mesmo com a cultura árabe, enfim. Mas para o Amos Oz e a filha dele, em nenhuma outra cultura os judeus floresceram tanto e se sentiram tão dentro, tão confortáveis nessa criação conjunta e tão bem dentro de uma sociedade quanto na sociedade europeia. E isso também é muito triste assim de se ler e torna assim um pouco mais fácil de entender como que mesmo diante de tantas perseguições, ainda aquelas pessoas se agarravam à vida que elas conheciam e não queriam mudar, né, para esse outro lugar que aqui está falando, né, onde seria um imigrante do leste europeu, que é onde era a Palestina. Então, dá a dimensão, para mim, esse pedaço do texto, tanto da tragédia de quem ficou, que foi o caso do primo dele, que obviamente, do tio dele, Davi, que é o pior dos casos, claro, né, que é ser exterminado, mas também a tragédia de quem vai, né? Porque você abre mão de tudo que você conhecia até então, e não é que você tivesse uma vida ruim, é que você tinha uma vida realmente boa, em que você se sentia parte daquilo, mas as outras pessoas não achavam que você fosse parte. E foi assim que eles partiram da Europa, os avós dele, maternos e paternos. E aqui mais um eco do que da Europa ancestral dele, né, da família dele, os Askenazim, que está em Os Judeus e as Palavras, que é um livro de ensaios. Veja, é isso que eu estava falando antes. Diferente dos irlandeses... não é não, mas tudo bem. É um outro trecho que também refere à Europa, que veja, diferentemente dos irlandeses, italianos e outros imigrantes do Velho Mundo, logo depois que deixamos o velho lugar, ele cessou de existir, literalmente varrido do mapa. Não havia o verde gramado do lar para onde retornar, nem mesmo para ter saudades. Os imigrantes judeus que pensaram estar queimando as pontes para o shtetl, que são, né, vilas onde só viviam judeus,
olhavam para trás horrorizados para ver que o próprio Shtetl estava ardendo, com pai e mãe dentro. Sua sina foi pior que a da mulher de Ló, mas eles não se transformaram em pedra. Forçados a encarar o futuro, seguiram adiante. É também curioso isso, né? Porque uma vez que eles seguiram adiante e foram para esse novo lugar, novo velho lugar, né? Um antigo lugar para os judeus, mas um novo lugar para esses judeus especificamente, essa família, essas duas famílias, eles obviamente sentiam falta de ter uma outra vida mais feliz na Europa, com as outras pessoas de quem eles gostavam tanto, e da família, enfim, as lembranças, né, da meninice da mãe dele, da juventude do pai, e é isso, assim, é um lugar para onde não podia voltar. Então tem sempre esse gosto que é doce e amargo, assim, e também isso é muito presente nos personagens dele. E foi assim que eles foram para a Palestina. Mas tinha um outro Klausner, o mais famoso de todos, que tinha chegado lá antes, que é o Josef Klausner. Esse também um professor, ou seja, uma família, na família do pai dele é uma família de intelectuais, como vocês já puderam ver, né? O Davi e agora o professor Josef também. Professor de literatura hebraica na Universidade Hebraica de Jerusalém, redator da enciclopédia hebraica e criador de palavras do hebraico moderno. Aqui só uma observação, e é tão interessante, assim, o Amos Oz até fala que não tem como tocar a eternidade tanto quanto o tio dele e esses outros criadores de palavras do hebraico moderno, porque, como vocês sabem, o hebraico ele foi uma língua que durante muito tempo foi uma língua morta, né? Ela era usada apenas na liturgia judaica, mas não era usada no dia a dia para dizer quero tomar café, por exemplo. Então, foram pessoas como esse tio Josef Klausner que conseguiram fazer essa transposição de uma língua litúrgica para uma língua que era falada no dia a dia. E aí tivemos esse renascimento que é fantástico, né? Que hoje em dia o hebraico, ele mantendo muito da sua tradição, conseguiu se modernizar e aliar, e aí tem uma língua usada hoje em dia, né? Uma língua que as crianças falam, que é o que realmente indica que a língua renasceu, né? Crianças falam essa língua. E o tio Josef Klausner, ele era um grande sionista. Ele participou do primeiro Congresso Sionista de 1897. Eu falei um pouco agora atrás desse sionismo do século XIX, que passou a ser um movimento político dos judeus querendo ter uma autodeterminação, querendo ter um país para si, uma nação, sentindo, né, também, sim, dia a dia, o quão privados de direitos eles poderiam ser a qualquer momento na Europa, somente por ser judeus. Em certos lugares, pagar mais imposto do que os outros, em outros lugares, vira e mexe, como principalmente no leste europeu, de repente, servir de bode expiatório, né? Por isso são os pogroms, esses ataques a cidades ou vilas, ou partes da cidade, né? Bairros onde moravam judeus, ou vilas apenas de judeus, porque é isso, acontece um problema, eles falam, judeus bebem sangue de criança, né? Que são esses libelos lá na Idade Média. Vamos ali matar essas pessoas. Mataram Jesus. São esse preconceito arraigado que era de muito tempo, mas que durante o século XIX começou a impulsionar líderes da comunidade pensando em uma solução, e a solução seria ter um país, no final das contas. E o tio Josef Klausner era um sionista, ele chegou, dizem, né, não temos fotos, mas dizem que ele chegou a apertar a mão do maior, né, do símbolo desse sionismo moderno, que era o Herzl, e, enfim, ele se mudou para a Palestina como um bom sionista em 1925, durante temos ondas, né, migratórias, que a gente chama de aliot, então ele fez um aliá para Israel, para quem ainda não era Israel, né, em 25, já com esse objetivo, povoar a terra, organizar, reviver a língua. Eram pessoas muito obstinadas e visionárias, e que elas realmente lançaram os fundamentos, né, a base do que depois viria a ser o país. Então esse era o Josef Klausner. Ele foi também, a título de curiosidade, ele era, né, muito famoso, como diz, e ele concorreu à primeira eleição presidencial de Israel, no ano depois do país ser criado. Não ganhou, mas era muito famoso, e depois, mais tarde, o pai do Amos Oz, porque o Amos Oz rebelde, né, adolescente, trocou de nome, abandonou o Klausner, e o pai dele, nossa, mas
esse nome Klaus e sobrenome não é um sobrenome para você abandonar, porque tinha muita história, né? Desde a história na Europa dos intelectuais que eles eram, até lá em Israel com um tio-avô tão famoso, mas de todo jeito o Amos Oz abandonou isso. E aí, né, na nossa jornada do herói, nós chegamos ao local onde vamos encontrá-lo pela primeira vez, que é essa Jerusalém sob o mandato britânico, que foi um período desde o final da Primeira Guerra Mundial. Antes o mandato era turco, né, do Império Turco-Otomano. Posteriormente passou para ser do Império Britânico e foi até 48, quando Israel foi fundado. Nessa época em que a Inglaterra era a potência mandatária ali, tínhamos muitas coisas acontecendo, né? Tínhamos ali a comunidade judaica e a comunidade árabe. A comunidade árabe, por vários motivos, começou a estar em estados formados, como nós conhecemos hoje em dia. Um deles, o mais ilustrativo, é a Jordânia, né, que foi criada antes de Israel, um pouco antes, e que foi um país totalmente árabe, criado ali na região, e que estava se redesenhando mesmo, entre as guerras e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Daqueles que não tinham um Estado, nós temos também judeus e árabes. Uma parte desses árabes a gente vai posteriormente chamar de palestinos. Nessa época eles não eram chamados de palestino nem por si mesmo, nem por ninguém. E aqui então temos os judeus, que é o grupo que na nossa narrativa aqui da aula interessa mais, que é onde o nosso Amos Klausner vai nascer. E eles estavam lá sendo sob mandato britânico, mas não estavam satisfeitos com isso. Vinha, né, de um longo período de uma ocupação atrás da outra naquela região. Então, aqueles que nunca saíram de lá, que são várias famílias, né? E em Jerusalém, por exemplo, a cidade, uma das mais antigas do mundo, né? É ininterrupta a presença judaica. Então, para esses, era ter mais uma vez mais um mandatário ali, que sempre é algo ruim, né? Sempre é algo difícil no dia a dia. E já com desejo também de ter um país. A maioria, tá? Não todos, mas a maioria. E para a leva dos imigrantes, muito mais, porque eles saíram de seus países de origem para ir à Palestina com o objetivo de ter um país, e aí eles estão lá sob uma presença estrangeira, totalmente alienígena, né? Que são, imagina, os ingleses lá no meio, né? Bate um raio solar neles, já fica vermelho. Então, assim, não tem nada a ver. Eles estavam ali e, por causa disso, vários grupos foram organizados, e isso é muito importante também na nossa história, e entra muito dentro da literatura do Amos Oz e na não ficção dele. Milícias paramilitares judaicas, elas foram formadas nessa época. Nós temos algumas, Palmar, o Igum, e o que esse pessoal fazia? Tentava lutar contra a ocupação dos ingleses e garantir que eles tivessem um país. É isso. Esse pessoal era muito famoso e muito admirado pelas crianças dessa época, né, de antes da fundação do Estado. E aí, vamos ler mais um pedacinho dessa autobiografia. Minha avó Shlomit chegou em Jerusalém diretamente de Vilna, num dia quente do verão de 1933. Lançou um olhar atônito aos mercados suarentos, às barracas multicoloridas, às ruelas fervilhando de gente, de gritos de vendedores, de zurrar de burros, de balidos de bodes, de cacarejar de galinhas amarradas pelos pés, os pescoços mudos e suarentos de aves agonizantes. Olhou para os ombros e braços dos homens orientais e para o escândalo das cores berrantes das frutas e verduras. Olhou para a montanha em volta e para as rochas solitárias nas encostas e proferiu a sentença inapelável: o Levante é cheio de micróbios. Levante é como era chamado aquele lugar de então, né, onde eles estavam tentando fazer um país. E é muito interessante, eu acho muito engraçado toda a parte que ele fala dessa avó dele, Shlomit, que tinha mania de limpeza e tudo mais, mas também tem algo aqui para ser observado, que é o choque cultural, certo? Você tem
sim, você está indo para Jerusalém, que é uma cidade que no judaísmo, em toda a festa de Pêssar, que é uma das 3 mais importantes de todo o ano, né, que eles chamam de altas festas, dos feriados mais importantes, você fala, ano que vem em Jerusalém. Uma coisa é você falar, outra coisa é você realmente chegar em Jerusalém em 1933, quando estava acostumada a tomar chá e a ópera na Europa, e de repente você está lá num lugar que era totalmente precário, suarento, empoeirado e com pessoas berrando. É um choque cultural muito grande que esse pessoal tinha que enfrentar. Essa é a geração da avó. Essa também é a geração do pai e da mãe, muito traumatizada, que teve a sua juventude roubada. E ele é a terceira geração e a primeira, terceira nessa família, né? Terceira ali dos Klausner. Eles tinham 3 gerações de Klausner em Jerusalém, mas ele era a primeira que nasceu ali. Então, também ele vem assim imbuído de um monte de expectativa da família dele e mesmo da sociedade em geral, o que eles pensavam para essas crianças, né, que não iam ter uma vida parecida com a vida que eles tiveram, sendo subjugados por potências inimigas ou sendo, né, desprezados no seu próprio país estrangeiro. Eles finalmente iam ter um país para eles mesmos. É assim que me lembro de Jerusalém depois daquele último verão do mandato britânico. Uma cidade de uma cidade de pedra espalhada pelas encostas nas colinas. Nem era propriamente uma cidade, mas vários bairros isolados, separados por campos repletos de pedras e arbustos espinhentos. Nas esquinas, por vezes, ficavam blindados britânicos com suas vigias quase fechadas, como olhos ofuscados pela luz e suas metralhadoras apontando para fora, como dedos que dizem você. Então, o menino Amos Oz nasceu em Jerusalém, dessa família que sofreu um choque muito grande cultural, que era traumatizada pela violência a que foi exposta e da qual fugiu, mas não fugiu o suficiente, né? Porque assim, fugiu de um tipo de violência para cair em um outro tipo de violência, que era o risco, né, da guerra com os árabes, a opressão que eles sentiam dos britânicos. E esse menino, ele andava numa cidade que era uma cidade sitiada, uma cidade toda retalhada por pontos de checkpoint, né, onde você pode ou não entrar como cidadão judeu, onde você pode ou não passar de uma área para outra, porque ela é muito militarizado, arames farpados por todos os lados. Esse é o início de sua vida em Jerusalém. E era disso que ele brincava, e é sobre isso que ele escreve, geralmente, quando ele coloca, quando ele tem personagens infantis, que é também uma característica do Amos Oz. Diversos livros dele trazem o narrador criança, e isso dá para a leitura de um ambiente belicoso uma característica assim muito divertida e até doce, que é o caso desse agora que eu vou falar com vocês, que é O Monte do Mau Conselho, um livro também de ficção, um romance. Com muito cuidado e critério, escolhi uma posição oculta no telhado, entre a pilha de trastes e o aquecedor de água, atrás das cordas de pendurar roupa. Daqui eu tinha visão de quase toda a cidade. A base Schneller é um antigo hospital que depois foi transformado em uma base militar. A base Schneller se estendia a meus pés. Eu tinha até um telescópio, uma lata de aveia quaker e discos de vidros azuis. Vi os soldados ingleses atarefados com os preparativos para a visita do alto comissário. Com uma só metralhadora, ele cuidaria daqui, o alto comissário, os meninos grill, todos. Depois fugir para as montanhas e ser um menino montanhês para sempre. É o sonho de liberdade de uma criança que vivia num ambiente hostil, que é esse narrador aqui da ficção. Na vida real, o que a gente tem em comum aqui com a vida real? Tem o entorno, né? Essa realmente é a descrição fiel da Jerusalém de então. A gente tem a visita do alto comissário. Esse alto comissário não é qualquer um. A Inglaterra estava percebendo que não estava dando certo, pressionada por todos os lados, né, tanto pela comunidade judaica quanto pela comunidade árabe, também depois de ter mentido tanto para a comunidade judaica quanto para a comunidade árabe, e ser depois descoberta. Então, os conflitos eram constantes e eles estavam vendo que não iam perder o controle a qualquer momento daquela região,
da Palestina, do que tinha sobrado dela, né? Porque uma parte já tinha ido para a criação desse Estado árabe, que foi a Jordânia. Mas, então, eles tiveram, né, a ideia de chamar a ONU para fazer uma votação e, de alguma forma, tomar conta daquele problema, ver o que ia ser resolvido. A gente sabe, né, a ONU votou por 2 estados, os judeus aceitaram, os líderes árabes não aceitaram ser vizinhos dos judeus, portanto, nesse outro país nunca foi criado até hoje. Esperamos que um dia sim. E aí, o menino narrador aqui, ele queria acertar no alto comissário, porque eles viam qualquer pessoa de fora como mais um inimigo, né, que estava ali para complicar a vida deles, e também queria acertar nos meninos grill, que aqui são crianças que são irmãos, e por causa disso eles tinham a vantagem, né, de poder brincar um com o outro, enquanto o narrador, assim como a Mos Oz, era uma criança que era filha única, então também muito solitária. Revisando aqui, e aí falando da vida dele de verdade mesmo, a Jerusalém da infância dele era isso aqui. A sociedade ela estava dividida entre os pioneiros, que então a gente pode colocar para exemplificar o tio Josef Klausner. Ele era um pioneiro, ele já estava lá há mais tempo, ele não chegou ali fugindo da onda antissemita de 1930. Ele já estava antes ali, ele estava ali por um idealismo. E essas pessoas eram muito admiradas, inclusive porque quem chegou antes já tinha feito, né, sua vida, seus contatos, era outra situação, não fugiu pela perseguição, foi por opção, e eles já estavam mais estabelecidos, elas eram pessoas admiradas. E outras pessoas que eram muito admiradas, em geral, eram os membros da resistência. Principalmente, né, imagina uma criança como a Mos Oz, e ele coloca isso tanto na ficção quanto na não ficção, ele admirava demais aqueles rapazes e aquelas moças que estavam tentando, de forma ativa, ter um país, né? E aí temos também a comunidade organizada, que é o grupo ao qual pertencia o Yehudá e a Fânia, pais do Amos Klausner ainda, né? Eles estavam ali, tinham o trabalho dele, tinham a vidinha deles e se reuniam, ouviam rádio, viam o que estava acontecendo, sofriam de saudade, mas era isso, assim, eles não tinham um grande protagonismo na sociedade, eles eram ali a maioria, a média. Também tinham esses refugiados vindos da Europa, que eles chegaram, lembrando, né, em 33, que já era um ponto bem terrível para judeus da Áustria, por exemplo, já estava tudo em ebulição, né? E em outros lugares também. Mas quanto mais próximo à guerra, à Segunda Guerra, quanto mais perto de 39, ou após a guerra também, mais a pessoa chegava como um flagelado, às vezes, né? Tinha que deixar tudo para trás, tinha que pagar todo o dinheiro que tinha para atravessar de um lugar daqui até ali de barco, já tinha perdido familiares ou muitos amigos, já tinha ficado o suficiente para ver aquele horror inteiro tomar conta. Então, os refugiados, eles eram um outro grupo, e principalmente aqueles que foram depois da Segunda Guerra, e eles realmente eram um grupo à parte que inspirava-se os que chegaram primeiro, né, nas outras ondas de Aliá, a primeira e a segunda onda de Aliá. Se eles eram admirados, esses outros eles eram meio que uns coitados, assim, né? Eles inspiravam não admiração, mas pena. E, por fim, fora do círculo da comunidade judaica, a gente tem os britânicos e os árabes, que eles completavam essa lista de qual que era essa Jerusalém da época, e eles eram os antagonistas, né? Eles eram aquelas pessoas que estavam ali emperrando o nascimento do país, que deveria coroar o sacrifício desse pessoal todo que imigrou, ou daqueles que nunca saíram de lá e que tiveram tantas potências sobre si, né? Mas o interessante também em relação aos britânicos e os árabes é que os árabes não desde sempre foram esses antagonistas, né? Foi também à medida que foram mais judeus fugindo da Europa por causa da grande perseguição, eles foram aumentando de número e tomando assim mais providências, né, para se organizar e tal, e isso foi causando também mais ciúme naqueles árabes que já estavam lá.
Então, também esse descontentamento árabe foi um crescente, assim como o medo dessa sociedade aqui organizada, né, que é onde está a família do Amos Oz, também foi crescendo. Assim, eles foram ganhando mais e mais espaço como antagonistas, enquanto os britânicos já estavam ali estabelecidos. Eles eram desde o começo, desde quando eles imigraram em 33, já era esse antagonismo já estava presente. Também essa Jerusalém da infância, o que a gente vê nesse lugar? É uma cidade extremamente belicosa, então as crianças brincam da guerra que está por vir a qualquer momento, a guerra que os pais deles temem, que é contra os árabes. Eles convivem com armas e com arames farpados, barricadas dos britânicos a todo momento, com toque de recolher. Eles veem essas pessoas uniformizadas, eles sabem que eles têm o poder, então isso é um cenário, essa que é essa Jerusalém dessa época. Ela é uma cidade extremamente traumatizada. Jerusalém é uma cidade traumatizada, cheia de cicatrizes mesmo, por sua história, né, por tantas invasões, por tantas guerras, por tanta conquista e reconquista, e sempre os conquistadores eles vinham e derrubavam o que tinha antes de importante, ou transformavam um templo de uma religião X na Y, isso acontecia muito em Jerusalém, então ela já é essa cidade, né, que tem essa aura, assim, tem esse peso. Mas aqui, em relação a esse trauma da Jerusalém, dessa época da infância do Amos Oz, é uma Jerusalém traumatizada especialmente pelo fantasma do Holocausto e por toda aquela perseguição em escala e extermínio, né, em escala industrial. Então as notícias elas não iam com rapidez, sabemos disso, né? O mundo era muito diferente naquela época, a comunicação de massa dava ainda seus passos lentamente, assim, ela existia, mas não como agora, mas chegava aqui e ali durante a guerra. E depois da guerra, também as informações elas foram ficando mais evidentes. Então, é uma cidade muito, muito traumatizada por essas pessoas que foram, enfim, mortas, que perderam tudo. E para ele, especificamente, era uma cidade solitária. Ele é um filho único de um pai e de uma mãe, que também vou falar mais sobre eles, que eram pessoas que tinham suas vidas também, né, melancólicas por tudo que passaram, e que vivia entre adultos. Não bastasse ser filho único, ele também não vivia muito com outras crianças, o que também era um aprofundamento dessa solidão. E, por fim, extremamente intelectual, a gente tem esse forte apelo que vem a busca, né, pelo conhecimento, pela erudição na família dele paterna, especialmente, e ele cresceu entre os livros, então isso tudo é o que é o cenário onde nós o encontramos, né? Onde a gente tá vendo esse personagem, quando ele chega para a gente, ele tá nesse cenário aqui. Foi assim que ele cresceu. Logo no início do Grandes Atlas alemão, antes ainda do mapa da Europa, havia um deslumbrante mapa do universo inteiro, com nebulosas se estendendo para longe, além dos limites da imaginação e vastidões intermináveis de estrelas desconhecidas. A biblioteca do meu pai parecia esse mapa do universo. Continha planetas familiares, mas também nebulosas e enigmáticas, lituano e latim, ucraniano e eslovaco, e até mesmo uma língua muito antiga chamada sânscrito. E havia o aramaico e havia o ídis, que era uma espécie de satélite do hebraico, uma lua pálida marcada de cicatrizes, vagando lá em cima em meio a farrapos de nuvens. Eu acho muito lindo esse jeito como ele fala da biblioteca do pai dele. O pai dele era um homem que falava muitas línguas. Eu já soube essa informação de cor, mas agora não sei, mas assim, mais de 10. Ele lia e escrevia 10 línguas e falava muitas também delas. A mãe dele também era uma poliglota e lia e escrevia mais de 5 línguas. E eles tinham esse amor pelo conhecimento e pela literatura especificamente, né? Muito também ancorados ali na influência do professor Joseph Klausner, a quem eles visitavam todo final de semana, no Shabat, que é, né, final de sexta-feira até o final de sábado, do pôr do sol. Sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Então, eles iam visitar todo sábado o professor Joseph Klausner,
e também era numa biblioteca que esse menino ficava ouvindo os outros conversando e brincando sozinho. Esse é o habitat natural dele. Lembrando, então, que Amos Oz ainda não tinha 9 anos quando Israel nasceu, em 48. E assim que as crianças eram vistas, né? Assim que essas crianças livres ali eram... essa era a expectativa em cima deles. Ó, os pais tinham a esperança de que nós, crianças, nos tornássemos um novo tipo de judeus, melhorados, de ombros largos, guerreiros e lavradores da terra. E por isso nos entupiam de frutas de fígado, de galinha. Assim, quando chegasse a hora, nós nos levantaríamos valentes e bronzeados de sol e não deixaríamos o inimigo nos levar mais uma vez como carneiros para o matadouro. Como carneiros para o matadouro. É uma expressão... São 15 horas. Ai, me desculpem. É uma expressão que hoje em dia não se usa mais dizer, né, sobre as vítimas do Holocausto por muitos motivos, seja porque houve, sim, muitos tipos de revoltas. Então, teve o levante do gueto de Varsóvia, houve a revolta de Sobibor, que era um campo de extermínio terrível, também houve revolta em Treblinka, outro campo de extermínio, sem contar os partisans, né, que eram... tinham judeus que lutavam em milícias no meio das florestas e também matavam e caçavam nazistas, né? Tem o caso famoso do Bastardos Inglórios, o filme do Tarantino, mas esses personagens que se organizavam daquele jeito, inclusive judeus que faziam isso, é verdade, eles tinham resistência, vários tipos de resistência. Mas para além desses que lutaram corporalmente contra o nazismo, também, hoje em dia, a gente tem uma percepção, e isso é desde vários estudos do Yad Vashem, e formas de elaborar esse trauma, de entender o que realmente aconteceu ali, que é impossível, né, mas que é uma tentativa, é que os judeus não foram como carneiros matadouro, porque cada dia é uma resistência, né? Tem até um poema tão bonito que fala que assim, quem dividiu um pedaço de pão, quem viveu, então você estava numa situação, aqueles que estavam já confinados, né, segregados nos campos de extermínio e tudo mais, você escolheu viver todos os dias, né? Porque eles poderiam ter também dado cabo da própria vida e não fizeram. Claro que muitos sim, que é impossível julgar também, que situações mais extremas, terríveis, mas é isso. Hoje em dia nós vemos como uma resistência de quem viveu, em qualquer que seja a situação. E mesmo de quem morreu, né? Por que não? Porque a culpa é de quem está perpetrando o terror, né? Não da vítima, de qualquer forma. Mas então, nessa época aqui que ele está falando, que é na década de 40, que é quando a criança do livro está narrando, aliás, ele não é mais criança, né? O adulto que está narrando a sua infância no livro, era a época ainda em que tinha a impressão de que, mesmo entre os judeus da comunidade judaica na Palestina, que não passaram pela guerra, até entre eles havia essa ideia, né, de que os que pereceram, eles foram como carneiros para o matador. Então, isso é algo que chama atenção aqui, né? Ele disse que ele lia lá nas aulas dele de leitura comparada e ia mostrando como um guia turístico, né? Olha isso, presta atenção nisso. Então, aqui isso é algo a se perceber. E, de novo, um eco do Holocausto num livro que não é a respeito disso, é um livro que se passa inteiramente em Jerusalém e está dedicado ao pós-guerra, mas que ainda assim o Holocausto está ali presente, ele salta, né, da página de repente. E outra coisa a se levar em consideração é isso aqui, ó, judeus melhorados, de ombros largos, coisa esquisita, né? Ombros largos, o que é isso? E a gente vai perceber que esse é um chamado do nosso herói, de quando ele vai mudar de cidade, finalmente, né, quando ele vai mudar de espaço físico para sofrer sua transformação, ele está se referindo aqui a um estereótipo que havia na época também, que até hoje, de certa forma, persiste, mas é diferente, né? Porque a própria existência de Israel, ela assegura um novo olhar da comunidade internacional para o judeu, né? Porque, sendo um país, você consegue ver que entre milhões de pessoas tem gente de tudo quanto é tipo, tem homem, mulher, tem trans, tem tudo, tem
tem crianças e tem gente que veio dos países árabes, né? Os judeus que vieram dos países árabes, Misraim, se não me engano, tem os que vieram da Europa, de uma parte da Europa ou da outra, ibérica, e tem, enfim, gente, existe diversidade, não é só um tipo de, não é esse preconceito, né? Que o antissemitismo também se ancora muito nisso, em achar assim que você pode pegar um pelo todo, né? O judeu, quem é esse judeu? É qual? De quem está falando, né? Cada pessoa é uma. E o antissemitismo sempre se ancorou nos estereótipos, que é assim que o preconceito funciona. E quais eram esses estereótipos principais, principalmente na primeira metade do século XX? Era a figura do judeu religioso, que é aqueles que a gente vê, né? Capa preta, o chapéu, que são os religiosos, os ortodoxos ou ultra-ortodoxos, e os intelectuais, que era dessa turminha aí que fazia parte da família do Amos Oz. E eles são, como seriam eles, assim, no estereótipo? Seriam essas pessoas que vivem nas bibliotecas, que trabalham sentados à mesa, que são, então, logo, né, não tomavam sol, então é que ele está falando, né, que seríamos bronzeados, ombros largos, seria o quê? É a figura do pioneiro do kibbutz, né? Seria uma pessoa melhorada, uma pessoa que iria conseguir quebrar com todos esses estereótipos, né? Lutar, carregar armas, defender. É diferente da ideia que se tinha, então, de um judeu, que foi algo que nasceu em Israel e que principalmente nasceu, particularmente, fez muito parte dessa nova forma de enxergar e de, inclusive, se enxergar o kibbutz. Ele teve esse papel que foi, na simbologia, ele é perfeito também, até o Amos Oz vai para lá, o Amos Klausner, né? E lá ele muda de nome, era o lugar da transformação, foi o lugar da transformação pessoal dele, foi o lugar da transformação do povo e foi o lugar também de transformação de uma terra que era particular, né, que era comprada, inclusive gente do mundo inteiro, judeus do mundo inteiro juntavam dinheiro, né, tem até a latinha azul ali que eles colocavam as moedinhas para comprar terras ali na Palestina, particulares, terras que estavam à venda, portanto, e depois disso, o que aconteceu? O kibbutz virou uma comunidade e fez parte desse movimento de criação de um país. Então, tem muitas camadas simbólicas aqui nesses ombros largos e em judeus melhorados, guerreiros e lavradores da terra. Porém, como não pode deixar de acontecer também, o nosso personagem, ele tem um talento, uma missão, a qual ele vai rechaçar, né? Quando ele tem esse chamado dele vai ser ignorado por ele a princípio. Vou voltar aqui na família Klausner. A Fânia, ela, durante todo o tempo em que ela, enfim, viveu em Jerusalém, para ela era muito sofrido estar num ambiente cercado por armas, por arame farpado, por rumores, né, de que árabes iam vir queimar isso, aquilo, tinha esse conflito, né, no ar, e às vezes tinha, realmente não era só boato. Porque ela já tinha perdido toda a ligação com o seu passado, né, todas aquelas pessoas que morreram, as amigas da escola, do grupo de juventude e do clube, e ela não tinha se curado disso, ela ficou traumatizada com isso. E ela tinha o que na época eles chamavam de melancolia, né? Que a gente chama agora de depressão. Ela era uma pessoa depressiva. Ela se matou em Tel Aviv. Ela foi visitar a família dela, dos pais dela, as irmãs e tal. E na casa de uma irmã, ela tomou os comprimidos numa noite e se matou. O Amos Oz era uma criança e teve que lidar com essa ausência infinita, né, da mãe dele, e uma criança para adolescente ele era, né? E o pai dele, por sua vez, era um homem que tinha um desejo muito grande de reconhecimento, e era um homem também infeliz, nas palavras, segundo o Amos Oz narra, né? E ele era infeliz por quê? Ele largou sua vida, né, suas ambições e tudo mais na cidade de Vilna,
perdeu o irmão, que é um grande trauma, obviamente, terrível. O irmão, né, catedrático lá da universidade. E ele, quando foi para a Palestina, ele, como também ele era um filólogo, e como era afim da área do professor Joseph Klausner, o Yehuda, ele pensou que seria recebido assim de um jeito mais caloroso pelo tio, no sentido profissionalmente falando. O tio era amigo dele e tudo mais, mas o tio não o ajudou na carreira na Universidade Hebraica de Jerusalém, que era assim seu grande sonho da vida. E como ele não conseguiu nunca fazer parte da faculdade, dos membros fixos da faculdade, ele sentia assim muito, ele tinha esse rancor, essa tristeza. Então, essa criança, ela, além de estar numa casa mais solitária pelo fato de ele ser um filho único, não ter primos, não ter amigos com quem brincar, só uma escola religiosa que ele achava terrível, onde ele estudava. Além disso, ele também se sentia afetado pela vida pessoal frustrada do pai e da mãe. A mãe, né, doente com depressão, e o pai com essa insatisfação em relação à sua própria vida profissional, que acarretava muitos problemas para ele no dia a dia. Quando a mãe dele se matou, o pai rapidamente começou a namorar e não tinha uma relação assim de afeto, não conseguiu elaborar esse luto de um jeito acolhedor para a criança. Segundo tudo isso, né, a gente tem que confiar nas palavras do Amos Oz, né, gente? Que quem narra a história é que tem o poder de imortalizar. A gente não tem como saber os relatos do Yehudá, mas segundo o Amos Oz foi isso que aconteceu. E ele se viu muito sozinho e o que aconteceu foi que ele, como diriam os jovens, né, ele tomou um ranço. Ele associou tudo em Jerusalém, a grande tragédia da vida dele, da perda da mãe. E isso valeu para tudo que você imaginar, assim, desde os livros, escrever, contar histórias, entrar para a faculdade, o ambiente acadêmico, tudo. Para ele, assim, Jerusalém foi uma grande decepção e um cenário da tragédia da vida dele, né? E por isso ele quis tentar algo diferente e não bastava mudar, tinha que renascer para poder deixar para trás tudo aquilo que ele passou. E é interessante também pensar que esse menino aí, né, é uma criança muito linda, de fato, né? Ele era um contador de histórias na escola. Ele não estava numa escola religiosa e na escola ele sempre ganhava atenção, não era o menino que jogava basquete bem, não era o que fazia muitas outras coisas bem, fisicamente e tal, mas ainda não tinha os ombros largos, ainda não era um judeu de ombros largos e bronzeado. Mas ele começava a contar uma história e entretinha todo mundo, então ele já estava sabendo que ele tinha esse talento, só que ao associar tudo que ele tinha na família dele em Jerusalém, a tragédia da perda da mãe e tudo mais, quando ele decidiu romper com a família paterna, né, com o que sobrou da família dele, e se mudar de Jerusalém, ele deixou tudo para trás, inclusive o hábito de contar histórias, inclusive a literatura. E aqui estamos. Me rebelei contra meu pai e aquela atmosfera intelectual da casa. Queria uma vida diferente. Achava que ia fazer a revolução sobre a qual meu pai falava, mas que nunca colocou em prática. Não dava a mínima para a escola ou a universidade. Queria ser motorista de trator, como aqueles dos filmes soviéticos, trabalhando o dia todo e à noite, bebendo e fazendo amor loucamente com as meninas do kibbutz. O que aconteceu até certo ponto. Mas o que não se concretizou foi minha recusa aos livros. Também, lembrando ali, né, da jornada do herói, o que acontece? Geralmente o herói, a ele é dada, né, uma missão, ele tem um chamado, mas primeiro ele rechaça aquilo. E é o mesmo, coincidentemente, aconteceu com o Amos Oz, ainda Amos Klausner, né, quando ele estava em Jerusalém. E ele rompeu com essa família dele, estimulado pelo luto, pela perda materna, e foi morar no kibbutz Hudá, que não era longe de Jerusalém geograficamente, mas que era praticamente outro planeta, em outros quesitos, que não o geográfico. Aos 15 anos de idade, aproximadamente, tomei a decisão de deixar a casa dos meus pais para viver num kibbutz. Esperava me tornar um tratorista bronzeado pelo sol,
robusto, pioneiro socialista sem complexos e liberado de uma vez por todas das bibliotecas, dos intelectuais, das literatices e notas de rodapé. Esse está no outro livro, né, que é na autobiografia dele. O anterior estava numa das entrevistas que ele deu para a Page Review. Então, é isso, né? Já tomava conta, assim como ele, vários outros, né? Vários outros. Mas no imaginário dessas crianças, adolescentes e jovens da primeira geração de Israel, o kibbutz ele era a chance de tudo isso, a chance de ser um guerreiro, a chance de ser um lavrador, a chance de ser mas é um lavrador diferente dos outros, porque você pensa, mas o que é isso, gente? A pessoa vai querer deixar de ser um intelectual para ser um lavrador, mas é que pensa, é a primeira vez que eles tinham uma terra deles, assim, uma pátria, né, um país. Então era você cultivar aquele país com suas próprias mãos. É simbólico mesmo. E é isso, e robusto, né? Nada da palidez da pessoa a pessoa das letras, né? É uma outra vida ao ar livre. Foi isso que ele foi buscar no Kibbutz Rudá. E aí eu coloco o kibbutzim, não o kibbutz, porque, bom, primeiro de tudo porque realmente o movimento, né, kibbutznik, ele surgiu ainda bem ali no começo do século XX. Em 1909 a gente tem a criação do primeiro kibbutz, ainda nessa época aí, durante o Império Otomano. Mas, quando a gente pensa no Amos Oz, ele foi de Jerusalém para o kibbutz, Rudá, mas de certa forma a gente pensa que ele se dedicou aos kibbutzim porque o imaginário, né, nos livros dele, essa comunidade é muito importante. E então ele virou também meio que um tradutor, né, um ponto de contato entre as pessoas que são dessa comunidade, narrar essa vida muito específica, que é a vida do kibbutz, que apesar de ser muito importante na comunidade israelense, nunca ultrapassou 10% da população, então é uma minoria de qualquer forma, e no mundo é uma minoria da minoria da minoria, né? E além disso, mas ele amplificou, né? Ele deu voz a isso, ele mostrou o que é isso para o resto do mundo. Menos de 6% da população, aqui eu tenho um número certo. É uma força política e militar muito importante. Aqui está falando até a década de 90, mas também, na verdade, assim, o declínio dessa força e dessa importância política se iniciou já na década de 80, quando Israel fez essa transição. Era um país com mais influência socialista e foi fazendo essa migração, né, para o capitalismo como hoje em dia a gente conhece. Então ali houve essa transição e era então esse movimento muito admirado. Mas aí tem essa brincadeira, né, que em Israel tudo causa realmente polêmica, assim, não tem, é difícil ter um consenso em unanimidade, então é quase impossível. Então, como tudo, o kibbutz ele não era uma unanimidade também na sociedade. E o Amos Oz ele fala disso, ele coloca isso nos livros dele. E é interessante também porque assim, a família da Fânia, falei pouco da família dela, né? A família Klausner acaba que é mais presente na vida do Amos Oz e por isso tem também um protagonismo aqui, né, na aula. Mas a família da Fânia era uma família de classe alta e uma família de comerciantes. Então, indústria meio, né? Que tinham silos, né? Indústria, na verdade. E eles produziam, moíam, né? O trigo para fazer farinha e tudo mais. Então, o pai dela era um cara que se fez, assim, que ficou muito rico, e depois que eles chegaram em Israel, obviamente, essa riqueza ficou para trás, e como os outros imigrantes, eles eram só mais imigrantes ali, tentando fazer de tudo. A família dela ficou em Tel Aviv, e a família dos Klausner, que são esses intelectuais, foi para Jerusalém, que é onde o Amos Oz cresceu, e foi entre essa família que ele se formou. E essa família dos Klausner não gostava do movimento kibbutznik, que é um movimento de esquerda e com uma fortíssima influência socialista. Eles, lembrando, vieram do leste europeu, né? Então, para eles também, esse sistema talvez também tivesse uma outra conotação diferente, talvez por isso também essa recusa. Mas aí vamos ver como que eles eram vistos aqui.
Os kibbutzim eram vistos daqui como perigosas células bolchevistas, ao mesmo tempo anarquistas nihilistas, permissivas, que disseminavam a perversão e a licenciosidade, conspurcavam tudo o que havia de mais sagrado nessa nação. E eram também parasitas que engordavam suas contas bancárias às custas do dinheiro público e aproveitadores que roubavam as terras da nação. Tudo que, muito tempo depois, seus inimigos da Aliança Oriental, que vieram ser, né, inimigos políticos dos kibbutznikim, iriam dizer sobre os kibbutzim, já era mais do que sabido naquele tempo pelos convidados do meu avô em Jerusalém. Então, assim, a família dele, o avô dele e o tio-avô famoso, Klausner, não eram muito favorável a esse movimento kibbutznik, mais um motivo para ele, depois de se rebelar e querer romper com tudo, ir justamente para um kibutz, né? Aqui, de novo, a gente vai repetindo impressões, então, partindo da não ficção, agora na ficção, Meu Michel, que foi o livro que deu, que fez o nome, esse é o primeiro romance de destaque do Amos Oz, e é isso que ele conta aqui, o personagem. Tia Leia começou dizendo, em nome de todos os que estavam ali reunidos, que Michel não frustrou as esperanças da família. Você precisa, Hannah, Hannah era a mulher do Michel, né? Se encher de orgulho pelo seu sucesso. Tia Leia ainda se lembra de como os amigos de Michel caçoaram dele depois da Guerra da Independência por não ter feito a besteira de ter ido viver em algum kibutz no deserto do Negev e preferido ir estudar em Jerusalém, na universidade, e servir assim ao povo e à sua nação com inteligência e seus talentos e não com seus músculos como qualquer burro de carga. Então, ainda que o interesse por se tornar ali, né, um jovem musculoso, um lavrador ou motorista de trator, com ombros largos, ainda que isso povoasse assim, a imaginação de muitos jovens naquele tempo, havia, claro, famílias que sonhavam que os meninos cumprissem esse papel, né, de ir à universidade, de se tornar também, de honrar a tradição intelectual. Não era o caso do Amos Klausner. E assim, ele foi para o kibbutz Rudá. É interessante assim, porque é uma experiência tão radical nessa que ele experimentou, e mesmo assim ele fala que foi aos 14 ou 15 anos. Às vezes você acha uma idade, às vezes outra, em algumas entrevistas, em livros, e é interessante, mas ele era adolescente quando ele chegou lá. O kibbutz era para mim um tesouro cheio até as bordas, pois talvez seja a melhor universidade para estudar a natureza humana. Passar de uma só vez dessa Jerusalém ascética para uma espécie de oásis de permissividade foi um choque emocional e sexual como nunca vivi na vida. Nos primeiros dias do kibbutz, eu parecia um suicida muçulmano, um shahid que chegou ao paraíso e dá de cara com 72 beldades prometidas. Isso aqui é porque o kibbutz, como ele tinha essa inspiração fortemente socialista, eles estavam além desses pequenos valores burgueses, sabe? Eles não faziam questão, por exemplo, as mulheres podiam casar, morar, né, junto homem e mulher, sem casar, podia ter filhos sem casar, podia namorar bem à vontade, diferente, muito diferente da experiência em Jerusalém, e foi isso que ele experimentou lá, um tipo de liberdade que é muito impressionante em qualquer situação, mas muito mais para uma pessoa que veio de uma escola religiosa em Jerusalém, de uma família tristonha, né? E aqui é um personagem da ficção. Como é bom ser um deles. Moshe tinha inveja da naturalidade com que os garotos repousavam a cabeça no colo das garotas, quando deitavam antes do anoitecer no gramado central e cantavam canções de trabalho da pátria. Até completarem 12 anos, assim lhe contaram, as meninas e os meninos se banhavam despidos juntos. O arrepio de entusiasmo e de temor percorreu suas costas quando lhe contaram isso. Todos os dias, Tamir e Dror e outros garotos tinham visto Camela Nevo nua, e com certeza ficaram indiferentes ao que viam, porque, né, é verdade mesmo, os meninos e as meninas eram criados juntas, daqui a pouco já explico, mas eles se viam como irmãos, então não tinha esse tipo, né, de desejo, de malícia e tal. Ficavam indiferentes ao que viam, enquanto para eles
só pensar na curva do pescoço dela e no cabelo macio e fino em sua nuca já o fazia estremecer de desejo e vergonha. Será que um dia ele realmente se tornaria igual a eles? Ansiava por esse dia e também temia, e também sabia que, subjazendo a tudo que viesse a fazer, isso não aconteceria. Entre Amigos é um livro que o Mamos escreveu, ele tem 2, assim, mas esse segundo é o que ficou mais popular, e o primeiro ele mesmo acha que não descreveu direito. É um livro que conta sobre a história se passa integralmente no kibbutz. E no caso aqui, esse Moshe é um menino que não era do kibbutz, não nasceu, não era um kibbutznik assim, de nascença, mas que foi para lá depois e começou a ver com esse olhar, né, com esse estranhamento e encantamento, essa sociedade que é muito peculiar. Entre Amigos aqui, né, ficou assim em português, mas é porque um membro de um kibbutz é o mesmo nome, é amigo também, é haver, né, serve para as duas coisas, ele é um membro do kibbutz, é também amigo, a palavra. E aí é isso, assim, é um livro que é sobre ser um cara que nasceu num kibbutz, é um livro de contos, são vários capítulos independentes, portanto, cada um narrando a história de um personagem, mas em certo ponto lá na frente, porque o Amos Oz era tão genial, eles se encontram e é muito interessante. E aqui, por fim, nesse livro também, A Maçã, né, do que é feita a maçã, que eu falei com vocês, que é um livro de entrevista, ele disse: a gente podia falar com garotas, não que eu soubesse como, mas eu via garotos realmente falando com garotas, ficava perplexo. Vi que garotos tocavam nas garotas e não lhes acontecia nada, e ainda mais espantoso e maravilhoso, vi garotas tocando em garotos, até mesmo com afeto. Eu não ousava, não tocava em nenhuma delas, e nenhuma delas tocava em mim. Talvez tenha sido passado um ano até eu pousar uma mão aterrorizada no ombro de uma garota pela primeira vez na minha vida, e de repente eu descubro que isso é possível. De novo, né, como acontece muitas vezes com os heróis da ficção, também temos essa coincidência com a Amos Oz, e é a seguinte: ele tinha, né, rompido com a família dele, negado seu chamado, se refugiado num outro lugar, né, num outro mundo, digamos, né, que é o kibbutz, mas também lá a sua sorte o reencontrou, né? O chamado continuava de pé, ele tinha algo que ele precisava fazer, ele tinha essa vocação para escrever, desde lá de trás, né? Quando ele contava as historinhas, e assim ele fazia amizades com os meninos da escola. Então, quando ele estava no kibbutz, ele voltou a escrever e mandou até mesmo alguns textos para revistas que publicaram. E como o kibbutz ele é socialista, né, tudo é de todos, as pessoas não podiam ter uma renda separada, então ele ganhou dinheiro, deu para o kibbutz repartia. E foi assim que ele tomou gosto, né, por escrever, e teve que pedir para o kibbutz um tempo para ele escrever profissionalmente, porque também, de novo, né, sendo uma comunidade igualitária, as pessoas têm que votar, você não tem esse direito assim de agora eu vou ser escritor, você não pode trocar, de repente, abrir mão da lavoura para fazer seu trabalho individual, né, abrir mão do que é o coletivo pelo individual. Então, no kibbutz, ele voltou a escrever, e não só, ele lutou para se tornar escritor. O kibbutz foi esse grande rito de passagem na vida dele e também para os israelenses em geral, como eu disse, né? Até então tinha esse certo estereótipo dos judeus e foi desconstruído também pela simbologia que o kibbutz carregou em si, e como que isso ficou visto pelas pessoas, né? As fotos são muito importantes, as fotos das lavouras, os jovens deitados na grama, isso tudo fez parte do imaginário coletivo israelense e fez com que eles se vissem de uma outra forma. Para o Amos Oz também foi esse rito de passagem, né? Ele abriu mão do sobrenome dele para virar um sobrenome Oz que ele inventou ali para ele, que significa coragem em hebraico, e se casou com a mulher dele, Nili. Ele realmente virou um tratorista bronzeado. Mas o que ele não conseguiu foi deixar de lado a escrita. Já falamos, né, sobre essa diferença de Jerusalém para o kibbutz, então, mas tem algumas coisas, então, por exemplo, na diáspora, antes das primeiras ondas migratórias, tem esse hábito, né, de dizer ano que vem em Jerusalém, então é um lugar, assim, que já estava ali naquele imaginário das pessoas que tinham vontade de retornar, né, para a terra dos seus antepassados.
e não tem como excluir Jerusalém desse retorno. Mas não tem kibbutz em outro lugar fora de Israel, né? É um fenômeno realmente israelense, que é o caso também do Amos Oz, assim. Ele é um autor israelense indissociavelmente, né? Uma coisa da outra. E essa característica única do kibbutz fez muita diferença na vida dele, como também fez muita diferença na vida do país. E os kibbutzim, eles inventaram novas formas de lidar com o trauma e com a intelectualidade e com a atmosfera belicosa do país. Eles realmente transformaram a experiência prévia em algo totalmente novo e que serviu muito bem para a autoestima dessas pessoas que estavam tendo uma nação pela primeira vez, né, em tanto tempo. E aqui, vamos voltar à escrita. Ele está voltando para a escrita. Ah, não, aqui dizendo na verdade, gente, eu vou ter que passar um pouquinho, porque eu quero que vocês possam fazer pergunta, então eu vou passar um pouquinho para frente, mas ele também tem esse lado do kibbutz como um lugar mágico, encantado e redentor, de certa forma, né, libertador, mas também tem a fofoca de quem vive junto o tempo inteiro, também tem a falta da liberdade individual, né, porque se você está num regime ali coletivista, você está sempre tendo que se submeter à vontade da maioria, então ele traz essa problematização, mas é uma aula que geralmente tem 3 horas, né? Hoje a gente tem menos tempo, então vou passar aqui para frente. E essa discussão a respeito do kibbutz, e vamos para a escrita, que é quando ele retorna e se apazigua com a sua vocação. No pátio do ginásio Rehav, em Jerusalém, havia um eucalipto no qual alguém tinha gravado um coração trespassado por uma flecha. No coração trespassado, dos 2 lados da flecha, estava escrito Gad Ruth. Lembro que já então, eu tinha talvez uns 13 anos, pensei, com certeza quem fez isso foi esse Gad, não Ruth. Por que fez isso? Ele não sabia que amava Ruth? Ela não sabia que ele a amava? E parece que já então eu disse comigo mesmo, talvez algo dentro dele soubesse que isso iria passar, que tudo passa, que esse amor ia acabar. Ele quis deixar alguma coisa, quis que restasse uma lembrança desse amor, quando ele passasse. E isso é muito parecido com o ímpeto de contar histórias, salvar alguma coisa das garras do tempo e do esquecimento. O Amos Oz, então, quando ele voltou a escrever, ele viu que a sua escrita era uma forma de salvar aquelas pessoas todas que ele tinha perdido, desde a mãe até o tio Davi, que ele nunca conheceu. E foi assim que ele também se reconciliou com Jerusalém, porque o kibbutz tinha diversos tudo é feito dentro do próprio kibbutz, né? Uma comunidade autônoma. E eles tinham diversas necessidades. Ele como amava ler, escrever, acabou saindo desse setor, que era, já que já tinham diversos setores, ele saiu de um setor que era tratorista, né, onde ele ficava lá em cima do trator dele, nos campos, e foi para a sala de aula, dar aula para os meninos de literatura, de hebraico, enfim. E quando ele fez isso, o kibbutz entendeu assim que seria bom se ele pudesse se aprimorar. E assim o kibbutz o enviou à Universidade Hebraica de Jerusalém, onde o tio Yosef foi catedrático. A universidade onde o pai dele tanto quis ingressar como membro fixo, nunca conseguiu, e por causa disso, né, isso amargurou a vida dele. A universidade onde o pai dele, a mãe dele, Fânia e Yehudá se conheceram, a Universidade Hebraica, onde vários personagens da sua literatura estudaram, como o Michel, como o personagem também de Judas. Essa Universidade Hebraica de Jerusalém recebeu o estudante Amos Oz, um kibbutznik, porque o kibbutz deu essa oportunidade para ele e ele resolveu aproveitar finalmente. Ele já tinha pedido licença para... Isso aqui é engraçado, eu vou ler para vocês, que é ainda sobre essa questão da coletividade, de como que você tem que ceder a tudo, e é de quando ele pediu para o kibbutz para ter mais tempo para estudar. Uma vez veio me procurar o encarregado do setor de produção do kibbutz, Oded Ofer. Ele era filho do Davi Ofer, que disse na reunião da secretaria que talvez aos 40 anos eu viesse a ser um novo Tolstói, mas por enquanto ainda era jovem demais para ser escritor. Que reunião de secretaria é essa? É quando todo mundo
se reuniu para votar o futuro dele, se ele poderia ou não ter um tempo a mais para poder escrever. No final das contas, ainda bem, esse cara aqui, Davi Offer, foi voto vencido, ele conseguiu mais dias para poder trabalhar escrevendo. E aí, quando ele recebia o dinheiro, ele entregava o dinheiro de escritor para o kibbutz, e o kibbutz redistribuía para todo mundo. Assim, ele não era, ele tinha um trabalho diferente, mas ainda era um trabalho que servia à coletividade. Enfim, quando esse Oded Office chegou até ele, ele disse que examinaram as contas e as entradas provenientes dos meus livros eram bastante boas. Ele perguntou delicadamente se não seria o caso de escalar para me ajudar dois Haverim, né, dois membros mais velhos, que já não estavam aptos para o trabalho físico. Ele não sabia muito como eu trabalhava. Então, assim, como ele foi um escritor dentro do kibbutz, eles até achavam que ele podia reunir ali, ó, fazer também do trabalho de escritor um trabalho coletivo, mas claro que não é assim, né? Aí aqui só mais, ai, gente, só mais um pedacinho disso que também é tão... O livro meu, Michel, eu escrevi no banheiro. Mais de uma vez, quando as pessoas me dizem que vão viajar para um lugar que lhes sirva de inspiração para escrever um livro, um lugar com montanhas ou lagos ou florestas à beira do oceano, eu me lembro do nosso minúsculo banheiro no kibbutz Ruda. Porque é isso, né? A vida no kibbutz é uma vida de simplicidade. Ele tinha algum tempo livre, mas não era o tempo todo suficiente para ele escrever. E depois que todo mundo ia dormir, apagava as luzes, ele ia para o banheiro escrever. E aqui, finalmente, quando o kibbutz o envia para a universidade. O kibbutz me mandou para a universidade porque precisava de professores lá. Meu pai dizia que a gente nunca vê nos jornais um anúncio que diga filósofos, precisa-se. Então pensei, por que não estudar alguma coisa que ninguém quer? Ele falou isso para a Pérez Review, e é um indício, né, de que a sua rebeldia não tinha morrido, mesmo depois que ele passou a estudar na universidade. E aí, para fechar esse ciclo do Amos Oz como um escritor e um ficcionista e também um articulista que tinha sempre, né, os olhos voltados para Israel, tanto na ficção quanto na não ficção. Ele voltou para Jerusalém e é, na verdade, assim, um dos autores que mais consegue traduzir, eu acho, assim, essa cidade que é Jerusalém. Ele fala assim com muito amor e reverência, e ele conhece como alguém, né, que nasceu lá, conhece a face mais e menos desejável de Jerusalém, e estava lá, né, quando a cidade ainda estava dividida entre israelenses e jordanianos, antes, quando estava na mão dos ingleses, enfim, ele passou por isso tudo. E é interessante, por isso também que eu acho que o Amos Oz é um escritor assim, cuja vida vale ser estudada, e não só os livros dele, não só a obra dele, porque ele é um exemplar assim muito característico do israelense, né? Porque ele guarda em si tantas contradições, né? E tantas camadas de reconstruções, assim, por causa da perseguição do povo, do renascimento da língua, e, enfim, das pessoas inteiras que estão ali ao redor da vida dele. E também porque é isso, né? Era um pacifista, um homem totalmente a favor da criação de dois estados, né? De um estado também para os palestinos, mas que ao mesmo tempo um sionista que sabia da importância de Israel existir, era a favor, defendeu Israel, lutou em duas guerras, apesar de detestar a guerra. Então é uma vida extraordinária mesmo, que acompanhou assim, que foi imediatamente tocada e modificada por vários acontecimentos que foram importantes no século passado. Aqui uma descrição dele de Jerusalém, está quase acabando para ouvir vocês. Muito tempo antes, naquelas colinas e vales sinuosos, caminharam juízes e reis, conquistadores, profetas da ira e do consolo, salvadores, reformadores do mundo, impostores, sonhadores, sacerdotes e videntes, traidores, messias, prefeitos romanos, governadores bizantinos, generais muçulmanos e príncipes cruzados, e ascetas, eremitas, milagreiros e sofredores. Até hoje, Jerusalém ressoa a memória deles no badalar dos sinos das igrejas, ainda balbucia seus nomes nos topos dos minaretes e as conjura de volta com encantações cabalísticas. É isso, né? Tem Jerusalém para todo mundo, né? Já até li que foi a cidade mais desejada de todos os tempos, né? Mesmo cidades que ficaram muito tempo em evidência, como Paris, Nova York, não tiveram durante tanto tempo, não foram tão fruto de tanto amor e poemas e canções e guerras como Jerusalém. E penúltimo, hein?
De repente ecoou no escuro o som abafado de um tiro, e depois uma curta rajada de tiros secos, muito mais próximos, rompendo o silêncio. Shmuel não soube avaliar de que direção vinham esses tiros. A Jerusalém jordaniana cercava por 3 lados a Jerusalém israelense, e ao longo de toda a fronteira tinham construído posições fortificadas de tiro, cercas de arame foram estendidas, muros de cimento foram moldados e campos foram semeados de minas. De quando em quando, tiradores de elite jordanianos disparavam e atingiam quem estivesse passando, ou havia um tiroteio sem objetivo algum durante meia hora ou 1 hora entre posições fortificadas nos 2 lados da linha divisória. Isso aqui fala dessa Jerusalém antes da Guerra de 67, né, que foi quando Israel reunificou a cidade, que estava nas mãos dos jordanianos. E, terminando, Jerusalém não era de forma alguma uma cidade, mas toda saudade, que também está no livro Judas, que é um livro que a gente chama de romance da maturidade, né? Quando ele já estava assim no auge da técnica dele, que graças a Deus, né, os escritores vão sempre se aprimorando para sempre diferente, sei lá, a gente está vendo Olimpíadas, né? É o caminho oposto. E é um livro que beira realmente a perfeição, é maravilhoso. E tem essa frase também que é essa reconciliação, né? Era a reconciliação do personagem e acho também espelha a reconciliação do próprio Amos Oz com Jerusalém, que não era de forma alguma uma cidade, mas toda saudade. Jerusalém não tem fim. É isso. Obrigada, gente.